Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Temos hoje, então, a festa da dedicação de São Miguel Arcanjo, festa de primeira classe, por isso, então, celebrada no lugar do domingo. Como já comunicado, reitero agora pessoalmente, comunico que o padre Luiz Fernando Pascotto é o superior agora da Casa do Instituto Bom Pastor em Brasília, o responsável, então, por esse apostolado, o que disser, então, respeito ao bem comum do apostolado deve ser direcionado, em primeiro lugar, a ele, ao padre Pascotto. Continuo eu como superior do Distrito da América Latina do Instituto Bom Pastor e reconduzido por mais 6 anos, pois que o meu primeiro mandato, a minha primeira nomeação, se encerrou em 24 de setembro último, uma festa de Nossa Senhora das Mercês. Eu fui nomeado por mais 6 anos e continuo também à frente de nossa escola. Peço então as orações de todos pelo nosso apostolado, por todas as suas obras, incluindo a escola, e também pelo nosso distrito, por nossos sacerdotes, seminaristas e por todos os apostolados. Finalmente, relembro também que a modéstia no vestir, essa decência no vestir, ombros, joelhos cobertos, tudo se encontra entre eles, sem transparências, sem roupas que marquem o corpo, joelhos, ombros cobertos em qualquer posição, não são apenas para a igreja, para a capela, mas na vida é preciso manter essa decência, evitando o pecado próprio e o pecado alheio. E claro, na igreja também a devida formalidade, sem afetação, sem exagero, mas é a casa de Deus. Os caros católicos, hoje comemoramos a festa da dedicação de São Miguel Arcanjo. Simplesmente dizemos festa de São Miguel, mas de fato é a festa da consagração, originalmente, de uma igreja específica, de um templo específico, ao arcanjo São Miguel, que depois se passou a comemorar como a consagração, como a dedicação da Igreja Católica como um todo a São Miguel. O príncipe da milícia celeste, o arcanjo São Miguel, é, portanto, patrono da Igreja universal, poderosíssimo contra o inimigo do gênero humano, ou contra os inimigos do gênero humano, os demônios. Com a ajuda, caros católicos, de São Miguel Arcanjo, procuremos hoje entender um pouco melhor algumas estratégias dos demônios, para que possamos resistir-lhes em face. O demônio utiliza normalmente as mesmas estratégias, há aí um certo padrão. Utiliza normalmente as mesmas armas, variando nuances, detalhes, complexidade, momentos, circunstâncias do ataque. Porém, podemos conhecer razoavelmente como ele tende a agir para nos levar ao pecado, para nos afastar de Deus e nos fazer servir a ele, o demônio, ao final das contas. Inclusive, caros católicos, uma das grandes estratégias do demônio é nos fazer crer que ao pecar estamos afirmando de algum modo nossa liberdade, nossa independência em relação a Deus. O demônio quer que pensemos que somos senhores de nós mesmos. Porém, ao pecar, ao queremos ser livres de Deus,
caímos, na verdade, sob o domínio dele, sob o domínio do demônio. Ao buscar essa liberdade sem Deus, contra Deus, nos tornamos escravos do demônio. Necessariamente não há opção. Ou servimos a Deus numa boa liberdade, ou então serviremos ao demônio em uma má liberdade. Então, ao buscar essa liberdade sem Deus e contra Deus, nos tornamos escravos do demônio, de um mestre que quer apenas o nosso mal, o nosso sofrimento, a nossa condenação eterna. Ao final das contas, caros católicos, por trás de todas as ciladas e tentações do demônio, por trás de todos os ataques dele, temos aquela tentação do pecado original. O inimigo nos diz: peque, não há problema, você será senhor de si mesmo, você será livre como um Deus, podendo decidir tudo como quiser, fazer a sua vontade sempre que quiser e assim você será feliz. Peque, não é preciso se privar disso ou daquilo, não é preciso renunciar a tal ou tais coisas, não é preciso carregar a cruz, não é preciso alegrar-se tão somente em Deus, não é preciso resistir a tal ou a tal tentação. Essas coisas são exagero da parte de Deus, da igreja, dos padres. Os espíritos malignos assim vão agindo, claro, em cada indivíduo, em cada alma, travando uma batalha até a nossa morte. Mas procuram também, caros católicos, formar sistemas que possam perder mais almas. E é nisso que vamos nos concentrar hoje. O demônio procura formar sistemas, estruturas que possam perder mais almas, mais rapidamente, mais eficazmente. Entre esses sistemas, o demônio procura, caros católicos, falsear a religião. Ele procura fazer isso principalmente de 3 modos. Tornando a religião algo meramente social. Em segundo lugar, tornando a religião algo principalmente político. Em terceiro lugar, tornando a religião, por assim dizer, algo humano. Cada uma dessas falsificações da verdadeira religião pode ser vista nas tentações de Cristo no deserto. A primeira tentação, quando Cristo estava com fome, depois dos 40 dias de jejum no deserto, foi transformar as pedras em pão. E assim lhe falou o demônio. Em muitas de suas tentações, caros católicos, o demônio quer que nos preocupemos primeiro com o nosso corpo, com o nosso bem material, que deixemos de lado o nosso bem espiritual. Ele quer desviar a nossa atenção para a parte menos importante, menos decisiva de nosso ser e de nossa vida. E nessa tentação, podemos ver a tentativa do demônio de tornar a religião simplesmente uma obra social, uma obra de justiça social, ou seja, uma tentativa de tornar a religião algo voltado para satisfazer a parte material, sensível do homem, pura e simplesmente. A religião voltada para aliviar e remediar as necessidades dos indivíduos, esquecendo-se da verdade, esquecendo-se dos mandamentos, da vida eterna no céu ou no inferno, esquecendo-se da graça. É óbvio que a religião deve se preocupar com aspectos materiais, com as necessidades materiais físicas das pessoas, por exemplo, dando pão a quem tem fome, as obras de misericórdia corporais. Porém, não é o principal e o mais importante. E a resposta de Nosso Senhor deixa isso bem claro: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é preciso alimentar principalmente, em primeiro lugar, a alma com a verdade e o bem. A primeira falsificação da religião é a primazia do material sobre o espiritual.
A terceira tentação, caros católicos, já voltaremos para a segunda. A terceira tentação é quando o demônio diz a Nosso Senhor que lhe dará todos os reinos da terra, se prostrado Jesus o adorar. Nessa tentação podemos ver o objetivo final do demônio em qualquer tentação, que nós sirvamos a ele, o demônio, como dissemos, ao pecar, queremos de algum modo ser livres de Deus, mas nos colocamos necessariamente a serviço do demônio, como escravos do demônio. É isso que ele quer, nos tirar do serviço a Deus e nos colocar ao serviço dele. Nessa terceira tentação, o demônio promete uma recompensa instantânea e ilusória. Promete dar logo todos os reinos que não são dele propriamente. Em qualquer tentação, o demônio, reconhecendo a fraqueza de nossa natureza humana, ferida pelo pecado original, nos promete uma alegria instantânea, intensa, se seguirmos, se consentirmos na tentação. Ele conta com a nossa dificuldade em esperar a recompensa no céu, uma recompensa que sempre termina nos parecendo distante, ainda que nossa morte possa ocorrer a qualquer momento, inclusive agora. Com essa tentação a Nosso Senhor, o demônio quer tornar a religião algo primeiramente político, para resolver os problemas da sociedade por meio do poder político, por meio de ideias políticas, por meio da economia, por meio da sociologia, por meio da filosofia, da direita à esquerda, por meio da guerra cultural, em primeiro lugar. Assim favorece a criação dos mais variados movimentos políticos, provoca paixões políticas intensas nos homens, com esses variados movimentos políticos em todo o espectro de ideologias, à esquerda, ao centro, à direita, ecologia, políticas de justiça social, economia, etc., se tornam o centro da religião e, no mais às vezes, a busca também de uma religião comum, de um denominador comum entre as religiões, favorecendo o indiferentismo religioso, aceitando as contrariedades que há entre as religiões, como se Deus fosse estulto, tolo, pudesse se contradizer. O demônio sabe que depois da impureza, o que mais desnorteia e perturba o ser humano é a paixão política. O demônio joga então com a ilusão política moderna nesse pêndulo entre direita e esquerda, ambas esquecidas dos direitos de Deus, dos direitos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. E a resposta de Nosso Senhor mostra a primazia de Deus, do culto a Deus, do serviço a Deus para o bem da sociedade. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Devemos buscar o bem da sociedade a partir da religião verdadeira, a católica. E esse não é sequer o objetivo principal e primeiro da religião, o bem da sociedade. O objetivo principal e primeiro é cultuar a Deus, dar glória a Deus. A terceira falsificação da religião é, portanto, tornar a religião algo político em primeiro lugar. Tornar a religião algo voltado para o bem aparente da sociedade humana, em vez da religião voltada em primeiro lugar para adorar a Deus, para o culto a Deus individual e em sociedade. E daí virá o bem, para o indivíduo e a sociedade. A segunda tentação, caros católicos, de Cristo no deserto, é a sugestão do demônio para que Nosso Senhor se jogue do pináculo do templo, que seria um ato que chamaria a atenção de todos, toda a multidão ali veria esse ato. Nosso Senhor sendo salvo pelos anjos. Nessa tentação, o demônio quer que Cristo faça algo inusitado e mesmo irresponsável. Jogar-se do pináculo do templo sem motivo, mas algo inusitado e mesmo irresponsável que chamará a atenção de todos, que colocará Deus, Pai, a serviço de Cristo. O demônio quer que Cristo seja reconhecido e admirado pelos outros, por Ele mesmo, que Cristo coloque Deus Pai a seu serviço, que Deus Pai o sirva, mandando os anjos para salvá-lo dessa queda.
Vemos então como o demônio quer uma total inversão na nossa vida e na religião. O demônio quer que vivamos uma religião em que Deus nos serve, ao invés de nós servirmos a Deus. O demônio quer uma religião em que o importante é que nos sintamos bem, que façamos o que achamos que é bom, de acordo com a nossa cabeça, uma religião em que decidimos o que é verdade ou não, em que decidimos até mesmo se há verdade ou não. Ele quer que tenhamos uma religião em que decidimos o que é bom ou mal, o que é certo ou errado. Uma religião em que decidimos até mesmo se existe o certo e o errado. É a religião do homem no lugar da religião de Deus. É a religião irresponsável em que podemos fazer o que nos agrada e, ao final, por termos bem no fundo um bom coração, seja lá o que isso significa, vamos nos salvar, vamos ser felizes depois dessa vida. É uma espécie de divinização do homem, para que ele logo caia, claro, na escravidão ao demônio. E essa divinização pode vir das mais variadas fontes místicas, materialistas, enfim. É a religião a serviço do homem e não a serviço de Deus, inversão total. Claro, às vezes essa tentação é mais sutil. O demônio pode nos tentar a buscar o reconhecimento das pessoas, um posto de prestígio, o poder, ao praticar a verdadeira religião. Estamos praticando, fazendo os atos da verdadeira religião, mas aí no fundo invertemos também as coisas, colocamos a religião a nosso serviço, da nossa reputação, do nosso poder, do nosso orgulho, a serviço do nosso bem sensível. São muito comuns esses erros nas suas variações mais claras ou mais sutis. Como se a religião fosse feita, em primeiro lugar, para unir os homens, para que nos sintamos bem, para nos deixar alegres constantemente, para termos um consolo fácil. Não. Muito comum o erro de começarmos a buscar a nós mesmos na religião, antes de buscarmos a Deus e buscarmos somente a Ele. A religião é, em primeiro lugar, uma vez mais, para servir a Deus, adorar a Deus, agradar a Deus. E isso, precisamente, é que vai trazer o nosso verdadeiro bem. A união com Deus permite a união, a concórdia, a paz duradoura entre os homens. A religião verdadeira, a católica, é serviço a Deus. Tudo mais nos será dado, nos virá por acréscimo. A resposta de Nosso Senhor a essa tentação é: não tentarás ao Senhor teu Deus, ou seja, não podemos esperar que Deus nos ajude se com a ajuda dele não procurarmos fazer a nossa parte responsavelmente, se não procurarmos servi-lo sinceramente, com as nossas dificuldades, mas com a graça dele nos esforçando para isso. Primeira tentação, então, tornar a religião algo social. Terceira tentação, tornar a religião algo político. Segunda tentação, tornar a religião algo humano. Essas três tentações de mudar coletivamente a religião e de mudar em cada um de nós a religião, essas três tentações estão sempre presentes e devemos combater de maneira simples. O demônio é que vai querendo complicar demasiadamente o combate, como se fosse impossível de algum modo vencê-lo. Mas não, o combate é relativamente simples. Se procuramos ordenar tudo na nossa vida ao serviço de Deus, tudo procurando fazer por amor a Ele, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, o bem da nossa alma. E então tudo mais nos será dado por acréscimo no tempo devido. Devemos então resistir logo às tentações, imediatamente quando as percebermos. E não basta agir passivamente, é preciso agir ativamente contra a tentação, com firmeza e calma, com perseverança, rezando, fazendo o ato contrário, se não for uma tentação, contra a fé ou contra a castidade. E se nos for possível fazer esse ato contrário, se não, desviando o pensamento. Procurando também colocar o demônio no seu lugar, como fez nosso Senhor. Vade retro, Satana. Afastai-vos, Satanás. Fazer isso com a ajuda de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Lutar sempre, apesar de tudo, sem cessar, até o fim da vida.
Deus nos coloca nesse combate, caros católicos. Porque esse combate é bom. Por meio desse combate, com a ajuda dele, nós crescemos nas virtudes, crescemos na semelhança a nosso Senhor. Crescemos no amor a Ele, no serviço a Ele. E se assim vencemos o demônio, com a ajuda de Deus é evidente, porque sozinhos nada podemos fazer. Se assim vencemos o demônio será humilhado e castigado por Deus, utilizando a nós como instrumento. E sempre nos lembremos, Deus não permite que sejamos tentados acima de nossas forças, com a ajuda dele. Como diz São Pedro Julião Aimar, caros católicos, nessa vida a paz é sempre uma paz na guerra, exigente, exaustiva, com refúgio no Sagrado Coração de Jesus, no Imaculado Coração de Maria. O demônio não vai nos dar trégua até a nossa morte. Mas temos a nossa força e os meios de restaurar as nossas forças no Sagrado Coração de Jesus, no Imaculado Coração de Maria. E temos ainda grandes apoios nesse combate, além de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, o nosso anjo da guarda e São Miguel Arcanjo. Para a Igreja como um todo, para cada sociedade, para cada um de nós, São Miguel Arcanjo é um grande apoio e o grande general nessa guerra, abaixo de Deus, de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Rezemos então, caros católicos, a São Miguel, para que não caiamos nas ciladas e tentações do demônio, mas que, ao contrário, derrotemos em cada batalha com humildade e confiança total no Sagrado Coração e no Imaculado Coração de Maria. Se conseguimos vencer é por graça de Deus, por bondade de Deus, e não pela nossa força ou nossa capacidade. E assim, invocando São Miguel, a cada combate precipitaremos, ajudados por ele, os demônios no inferno novamente, para a maior glória de Deus, para o bem da nossa alma e da alma do nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.